Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Você que trouxe o exemplar bíblico, por gentileza, Salmos de número 124, a nossa meditação. Salmos de número 124. Enquanto você... Glória a Deus. Enquanto você localiza, deixe eu agradecer a Deus. Sou grato a Deus por sua bondade, misericórdia, amor. Gratidão a Deus pelo dom da vida, né? Gratidão a Deus pelos livramentos visíveis e invisíveis. Gratidão a Deus porque Ele nos trouxe em segurança e, por certo, também nos levará em paz. Gratidão a Deus que o Senhor nos trouxe e está conosco até o presente momento. Ao anfitrião dessa tão linda, abençoada, organizada e calorosa igreja, pastor Alexandre Freitas. Deus abençoe o senhor. O senhor está estiloso, chique demais, Nikezão bolado. Deus abençoe. Pastor jovem, rapaz, Deus abençoe. Obrigado por tamanha honra. Deus abençoe o senhor, os obreiros que nos receberam com tanto carinho ali na manhã. Isso é fruto de uma igreja educada. Deus abençoe ao senhor e a cada obreiro que na luta nessa obra. Deus abençoe. Meu amigo pastor Felipe, obrigado pela honra, por sua amizade e pelo carinho. O Senhor é uma bênção para nós. Eu amo o pastor Joel, o Senhor é um presente, Deus, da nossa casa, para a minha família. O Senhor tem sido alvo das nossas orações há mais de 15 anos e o Senhor fez acontecer no tempo certo. O Senhor abriu a porta. Eu sou grato pela sensibilidade do Senhor em deixar, nos permitir assumir e fazer parte dessa família. Que isso, mano? Caraca, bom te ver. Um tempão pra não te ver. Como é que você tá, irmão? Como é que tá? Bom te ver, mano. Bom te ver, irmão. Ai, caraca, aí. Um tempão pra não te ver. Como é que você tá? Fique de pé. Essa mulher me acompanha há 24 anos. Me atura, me suporta. Tempão pra não te ver. Já chegou? Obrigado pelo senhor. Chegou, tá aí. Aos amigos que estão ligados, o Senhor vai usar a palavra do Senhor. Tempão pra não te ver. Tô aí. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam devorado quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e as furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, as águas profundas e violentas nos teriam afogado, mas bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que não nos entregou por presa aos seus dentes. Como um pássaro escapamos do laço do passarinheiro, o laço se quebrou, o laço se quebrou e nós estamos livres. O nosso socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra. E você diz amém. Rapidamente, Salmo 124, Salmo de Davi. Davi compôs esse salmo, nos traz algo particular e peculiar da sua história. Existem algumas divergências de pensamento ou algumas linhas teológicas que defendem como Davi vai compor o Salmo 124. Há quem diga que Davi compôs esse salmo quando vai enfrentar os gigantes de Gade, a saber, os grandes Golias. Há também quem defenda a tese que Davi vai compor esse salmo quando está sendo perseguido por alguém que se levanta por cima contra a sua vida e ministério, a saber, o primeiro monarca bíblico, Saul. Também existe uma terceira linha de pensamento que dizem e pensam que Davi vai compor esse salmo em um sentimento de dor pela rebelião do seu filho Absalão, que vai fazer uma rebelião, corromper o conselho de Israel.
vai estuprar as mulheres do pai. E Davi, triste, depois de ter vencido essa peleja, compõe esse salmo. Entre os pensamentos que tem de quando foi composto, todos eles corroboram para um fim. O fim é uma peleja, uma batalha, uma perseguição que ele obteve vitória. Davi, quando compõe esse salmo, me emociona saber em que circunstância ele compõe, pois todas elas apontam para uma dificuldade: traição, guerra, peleja, dificuldade, e Davi vence todas elas. Eu costumo chamar o Salmo de 124 de Salmo do vencedor, daquele que conquista. Eu acho lindo as interpretações que Davi tem. Nós estamos falando de alguém que é tido como o segundo coração de Deus, alguém que Deus ama. Davi, um compositor, um poeta, um guerreiro, dotado de sentimentos, compõe o Salmo número 124. Eu acho lindo, mesmo Davi sendo quem é, ele começa o primeiro verso com uma afirmativa. E a afirmativa de Davi me choca, porque ele entende na sua miserabilidade e pequenez humana. E Davi afirma dizendo: se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado. Fração que Davi está querendo dizer, é Davi dizendo para nós nas entrelinhas do verso: se não fosse o Senhor, eu não venceria Saul. Se não fosse o Senhor, eu não venceria os gigante da Golias. Se não fosse o Senhor, eu não suportaria a traição de meu filho Absalão. Se não fosse o Senhor, eu não venceria o urso, o leão, o lobo. Se não fosse o Senhor, eu não suportaria os filisteus. Se não fosse o Senhor, nem a cama eu levantaria. Se não fosse o Senhor, eu não respirava. Se não fosse o Senhor, amanhã, pela manhã, nem os solos eu teria. Se não fosse o Senhor, eu não teria o trono. Se não fosse o Senhor, eu não teria o reino. Se não fosse o Senhor, eu não teria a coroa. Se não fosse o Senhor, eu não venceria nada. É Davi ensinando para nós o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, onde eu chego é pelo Senhor. Pelo Senhor nós rompemos, pelo Senhor nós avançamos, pelo Senhor nós crescemos, pelo Senhor nós pregamos, pelo Senhor nós cantamos, pelo Senhor pastoreamos, pelo Senhor restauramos, pelo Senhor estamos de pé, pelo Senhor 18 anos a celebrar existe, pelo Senhor estamos aqui e ninguém vai parar quem Deus chamou. Tudo é pelo Senhor. Oração melhor do melhor é Davi dizendo para nós: não dá para fazer nada se não for pelo Senhor. Se não dá para fazer nada, eu te convido a adorar aquele que pode mudar a sua história. E pelo Senhor chegamos aqui, pelo Senhor as caravanas vieram em paz, pelo Senhor nós comparamos a Deus em paz, pelo
disse não. Deus disse não. Eu vou profetizar para quem trouxe glória. Deus está entrando na tua casa agora, na tua família agora, no teu casamento agora. E o desconto você vai acabar. Eu vou matar, eu vou levar o filho, vou levar o sangue, eu vou receber tudo que posso. Deus quis você nascer em glória. Sabe quem recebe? Deus disse não. Deus disse não. Cata a mão da amiguinha aí. Cata a mão da amiguinha. Segura baixinho. Cata a mão da amiguinha. Cata a mão da amiguinha. Coloque um sorriso no rosto. Coloca. Já pode ficar de pé. Coloca um sorriso no rosto. Isso, diga para ele: não vai ter morte lá. Diga: não vai ter morte lá. Diga: vai ter festa. Vai ter alegria. Dia 12 está marcado na agenda de Deus pro fim da igreja e não pro diabo. Deus disse não. Deus disse não. Segura a mão dele, segura e não salta. Profetiza para ele dizendo: a tua casa está guardada, teu casamento está guardado, as tuas filhas estão guardadas, tuas finanças estão guardadas, está tudo protegido, preservado pelo céu. Diga: não vai haver morte, não vai haver tristeza, vai ter alegria, vai ter alegria, vai ter alegria, vai ter alegria, vai ter alegria. Olha lá, olha lá, olha lá. Camando que dá, eva sequendo que vá. Eu já volto a pregar, mas uma unção desceu poderosa na igreja agora. Olha o que Deus vai fazer agora. No Nandacé, Apatacá, Toquevá. Eu estou em Deus aqui. O Midicacel, Ebru que teve a canda, Emuriacé, Tacato que vá. Deus vai tomar os rastros, porque o diabo disse que você não adoraria, que você não suportaria essa pressão, você não suportaria esse embate. A guerra era diferente, o local era perigoso. O diabo disse que te mataria, você sucumbiria. Mas olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui. É Deus dizendo: vem na marcha, vem na marcha, vem na marcha, vem na marcha, vem na marcha. Olha Deus pegando os vasos, olha. A palacé, como dará, a cominúcia, a pandoquevá. Deus disse não, Deus disse não, Deus disse não, Deus disse não. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele não nos entregou por presa aos dentes dele. Deus disse não. O diabo queria te estraçalhar, te esmigalhar com presas, mas Deus entrou na frente e disse: aí não toca, aí não mexe, aí não entra, aí não faz. Vai ser profeta, profetiza, não vai ter morte. A intenção do diabo era fazer uma coisa, mas Deus vira a chave, muda o plano. A roda está sendo trocada e mudada. É Deus dizendo: eu estou entrando na tua casa agora para mudar tudo lá. Deus disse não. Aí o Salmo 7 vai dizer, o verso 7 vai dizer: como um pássaro escapamos do laço do passarinheiro. Como um pássaro escapamos do laço do passarinheiro. Aí ele diz: o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se. O laço não foi desfeito, porque se tivesse sido desfeito, refazeria de novo pastoreando.
O laço não foi desfeito nem desamarrado, porque se desamarra, amarra de novo. Davi diz: o laço quebrou, 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 quebrou. Toda a ferramenta preparada contra a tua casa não prosperará. Eu quebro o laço, eu quebro o laço, eu quebro o laço, eu quebro o laço. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço quebrou. Tu manda sé. Eu não sei você, mas eu ouço barulho de explosões, pastor Camilo, no meio da igreja. E Deus dizendo: eu estou quebrando garrafas de marafo, desfazendo obra. Alguém diz: não pode falar, o culto é inviolável, o que acontece aqui fica aqui. Então lá vai, Deus está desfazendo a obra. Pode fazer obra, pode renovar obra, pode dobrar obra, pode bater cabeça, pode ir pro gongar, faça o que quiser. Deus quebrou, 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 quebrou. A pomba gira perdeu a pena, a pomba voa perdeu a pena. Vai rodar em outro canto, mas na tua casa tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, 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 quebrado. Quebra, 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 pega, pega, quebra. O laço quebrou e a tua casa escapou. O laço quebrou e a tua casa escapou. Pega, 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 pega. Quem tem glória vem, quem tem aleluia vem comigo. Quem tem língua estranha abre a boca. Não haverá morte. Deus quebrou o laço. Deus está quebrando. Aleluia. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos e não baixe. Aleluia, aleluia. Coloque a mão direita sobre o ombro do mão esquerda da direita. Coloque a mão esquerda sobre o ombro do mão da esquerda e diga: não vai ter notícias negativas. Diga: não haverá notícias de tristeza. Diga: Deus quebrou a depressão. Não, tá feio e fraco. Diga: Deus quebrou a depressão. Diga: Deus quebrou a ansiedade. Diga: Deus quebrou a síndrome do pânico. Deus quebrou a autoestima. Deus quebrou. Deus quebrou. Deus quebrou. Tem gente nessa vigília pensando: eu não vou, não chego, não rampo. Aí Deus está dizendo: eu quebro hoje palavras de maldição hereditárias que te acompanhavam. Está quebrando, 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 quebrando. Olha lá, olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos. Isso é vigília, vigília é isso. Vigília é para quem é de guerra, vigília é para quem é do manto. Se vem para passear, procura do canto. Agora se vem para beleza, vambora, vambora, vambora. Deus muda a tua casa, Deus muda a tua história nessa vigília. Deus muda. Tu manda ser terreva canda umiacenda cate. Eu sou da época de vigília que tinha batismo
profecias, revelações. Os mais Nutella me perdoem, você não sabe o que é isso. Mas na época de vigília, que o pau quebrava, não tinha hora para acabar. O povo vinha de esposa no lugar, porque a vigília é isso, lugar de tudo ou nada. Ou eu entro para mudar, ou ficava em casa. Já que eu vim para receber e dar lugar. Sua, borra a maquiagem, chora, fala em língua. 30 segundos de glória, se é que pode, vambora. 25, 24, aumenta o nível. 23, 22, 20, vambora. 19, 18, 17, vambora. 15, 14, 13, 12, 11, vambora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,